Filipenses capítulo 4, versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O que também aprendestes. A Igreja de Cristo Jesus, na cidade de Filipos, era plenamente dedicada às coisas do reino dos céus. E o autor desta carta sabia muito bem disto, porque ele foi, de fato, um dos principais fundadores daquela igreja. Percebe-se o contentamento do apóstolo Paulo pelo fato de que os cristãos de Filipos eram deveras bastante aplicados nas doutrinas do Evangelho de Cristo Jesus. E com isso já haviam aprendido em verdade como fazer e executar a vontade de Deus por meio de Cristo Jesus. O que também aprendestes e recebestes. Os seguidores do Senhor Jesus em Filipos, e a maioria deles eram filhos na fé do apóstolo Paulo. Eles eram bastante receptíveis à mensagem do Evangelho das Boas Novas de Cristo Jesus. Razão porque aquela era uma grande e importante igreja que desempenhava papel de fundamental relevância na propagação do cristianismo em todo o continente europeu, enquanto o povo judeu não havia recebido o seu Messias, o Cristo de Deus, conforme aprendemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, no mundo gentílico e especificamente na cidade de Filipos, Cristo foi bem recebido por muitos daquela cidade. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes. Certamente o escritor se recorda de quando chegou naquela cidade com as boas novas do Evangelho libertador do Filho de Deus e a forma receptível em como os cidadãos daquele lugar estavam abertos a ouvirem a palavra do Evangelho de Cristo. É provável também que o apóstolo esteja lembrando-se das grandes pregações que ele fez naquela cidade e também na Igreja de Cristo, ensinando as coisas do reino de Deus, pregando as novidades da nova aliança de Deus com a humanidade por meio de Cristo Jesus, porque o apóstolo Paulo foi chamado por Deus para ser apóstolo dos gentios, anunciando as boas novas do reino de Deus por onde passava. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Não se sabe ao certo quanto tempo Paulo esteve em Filipos para fundar, juntamente com seus cooperadores, aquela igreja. Nem tampouco se sabe
quantas vezes ele esteve naquela cidade visitando em campanhas evangelísticas e viagens missionárias. No entanto, é certo dizer que durante as vezes e o tempo em que ele esteve com aquela igreja, esteve sendo observado em seu comportamento como sendo um servo de Deus e pôde dar um bom testemunho como ministro do Evangelho de Cristo Jesus e representante legítimo, embaixador do reino de Deus. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. O que o escritor pede e chama a responsabilidade dos cristãos de Filipos é de que eles seguissem o bom exemplo deixado por ele naquele lugar, sempre que esteve entre eles. Escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o próprio Paulo solicita que os irmãos sejam seus imitadores, assim como ele era imitador de Cristo Jesus, o seu mestre. Os irmãos de Filipos não precisavam ser super-heróis da fé, mas bastavam lembrar-se do exemplo de Paulo e seguir dos mesmos passos do discipulador daquela igreja, que foi o próprio Paulo, junto com seus amigos, companheiros, cooperadores e auxiliares no ministério. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz. O autor se refere ao Deus único e verdadeiro, que por meio do seu Filho Jesus estabeleceu a verdadeira paz com os filhos dos homens. Esse é o Deus que cuida dos seus e lhes proporciona todo o bem-estar de que os seus servos precisam. Ele tudo executa e faz para que seus servos vivam de maneira tranquila e sossegada, sempre lhes produzindo a verdadeira paz. Finalmente, e o Deus de paz será convosco. O apóstolo garante que, se os irmãos da igreja de Filipos tomarem seus conselhos, poderão contar com a presença de Deus no meio deles. E a coisa mais importante para o povo de Deus é ter a presença do Senhor no nosso meio, porque assim sendo, coisas extraordinárias acontecem na vida de cada um de nós. A presença de Deus é indispensável em nossas vidas e precisamos desta presença, que nós possamos dizer, como disse Moisés: se o Senhor não for conosco, não iremos a lugar nenhum, porque esta presença de Deus é quem preenche a nossa alma e o nosso coração. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.